Olá a todos. Gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora. Eu vou estar falando sobre como os equipamentos podem nos auxiliar ou em algumas vezes nos atrapalhar na condução do nosso paciente com glaucoma. O primeiro caso é de uma senhora de 69 anos, com um histórico familiar importante para glaucoma, mas sem uso de colírios, e no exame ela tinha um ângulo aberto, a tonometria de 16 e uma paquimetria média. Esse é o exame de retinografia, mostrando o nervo óptico com aumento de escavação em ambos os olhos. Nós observamos um aumento mais proeminente na região temporal inferior do olho direito. Aqui o exame da campimetria, com a estratégia 24-2, nós observamos um escotoma paracentral superior do lado esquerdo e o exame normal do lado direito. No exame do OCT, nós observamos que há uma assimetria aqui no perfil de espessura da dupla corcova entre o lado direito e o lado esquerdo e uma alteração aqui na camada de fibras nervosas peripapilar na região temporal inferior do olho direito, corroborando aquela alteração que a gente viu na retinografia. Nós fizemos um diagnóstico aqui de glaucoma pré-perimétrico, provavelmente um glaucoma de pressão normal. Nós começamos o colírio e obtivemos uma resposta adequada de redução pressórica nessa paciente. Nós observamos durante o segmento que não houve alteração na campimetria da paciente. Então, aqui o exame do lado direito e do lado esquerdo, aquele escotoma paracentral desapareceu. E, para nossa surpresa, no exame do OCT, aquela assimetria que a gente tinha observado na região entre o lado direito e o esquerdo, e essa alteração que a gente tinha observado na região temporal inferior do lado direito, ela desapareceu. Quando nós fomos ver o que tinha acontecido, comparando o exame de 2017 com o exame de 2019, nós notamos primeiro que tem uma diferença aqui na disposição das fibras da região superior e região inferior, que o OCT detectou. Nós observamos também que teve uma diferença entre o sinal entre os dois exames. Então, aqui o Signal Strength Index foi de 49 para 72. Então, esse exame de 2019 foi com uma qualidade melhor. O exame do OCT, em particular, esse OCT da Optoview, ele vai de 0 a 100, a força do sinal. O recomendado é que seja acima de 40, e a gente observa que foi acima de 40, mas mesmo assim, esse ganho de sinal levou, então, a um aumento aqui da camada de fibras nervosa, levando a crer que essa alteração que a gente detectou muito provavelmente foi causada por uma baixa força aqui do sinal, e isso foi demonstrado em diversos estudos. Esse é um estudo um pouco mais recente, fevereiro desse ano, mostrando então uma correlação direta entre a força do sinal e as medidas da camada de fibras nervosas medidas pelo OCT. E a gente consegue ver isso nesse gráfico aqui, em que a força do sinal de 0 a 10, nesse caso eles usaram um Sirrus, né? Ela está diretamente relacionada com a diferença que você consegue detectar, então, na camada de fibras nervosas. O segundo caso, uma senhora de 70 anos, já em tratamento de glaucoma há mais de 10 anos. O que chamava a atenção nessa paciente é que ela era muito alérgica, então ela tolerava apenas o colírio sem conservantes. A gente já tinha feito uma sessão de laser, de trabeculoplastia, no ano passado. No exame, então, ela tinha ângulo aberto, uma tonometria de 12 e uma paquimetria média. Esse aqui é o exame de retinografia da paciente, mostrando o aumento de escavação em ambos os olhos. Campo visual, um escotoma quase altitudinal, né, na região superior do lado direito e inferior do lado esquerdo, e acometendo a região paracentral em ambos os olhos. O exame do OCT, então mostrando mais perda aqui na região inferior do lado direito e superior do lado esquerdo, corroborando aqui os achados funcionais que nós observamos no slide anterior da campimetria. Então, um glaucoma primário de ângulo aberto em estágio moderado, que já foi submetido a SLT e muito alérgico aos colírios. É importante a gente determinar se essa paciente vem apresentando progressão ou não, para a gente saber quais são os próximos passos que a gente tem que tomar. Aqui eu coloquei um esqueminha dos exames de OCT que a gente tinha. Então, exame de 2018, exame de 2019.
exame mais recente agora de 2020. Nós observamos, então, uma redução aqui na região temporal superior do olho esquerdo, e a gente consegue detectar isso numericamente, de 70 para 64 e para 59. E aparentemente a gente poderia dizer que essa paciente está em progressão. Agora, quando nós observamos o exame do OCT mais atentamente, nós vemos que o exame de 2019 e o exame de 2020 tem uma diferença aqui na centração do nervo óptico, né? Então, esse exame aqui foram feitos em região de scans diferentes, né? E isso muda totalmente à medida que a gente está fazendo da região peripapilar, né? Da espessura da camada de fibras nervosas peripapilar. Tanto que ocorre sim um decréscimo aqui, mas ocorre um aumento aqui da espessura na região temporal inferior. Então, essa progressão baseada em OCT nesse paciente, ela não é confiável. Quando nós partimos para a campimetria, nós vemos que, então, comparado com o exame de 2017 dela, houve sim um aprofundamento aqui do escotoma dela nessa região, né? Fica um pouco mais evidente aqui nos gráficos de cinza, apesar do VFI dela não ter tido uma queda tão importante. Agora, quando a gente compara, indo mais atrás para um exame mais antigo, de 2011, para o exame atual, nós vemos que sim, houve uma progressão com uma perda de campo de visão. Agora, nós temos que lembrar que nesse meio tempo houve uma mudança de tratamento com a realização do laser. Então, a partir da realização do laser que a gente tem que monitorar e ver se essa paciente está de fato progredindo ou não. Então, progressão, a gente vai precisar de mais exames para confirmar, né? E estar atento ali com os achados do OCT para a gente não fazer um falso diagnóstico de progressão e acabar tomando, às vezes, uma conduta errada nessa paciente. O terceiro caso é um senhor de 52 anos, que já tem um tratamento antigo de glaucoma há mais de 20 anos, então um glaucoma de início mais precoce, atualmente em uso de medicação tópica máxima, no exame ângulo aberto, uma tonometria de 15 e 14 e uma paquimetria fina. Nós observamos na retinografia um aumento de escavação em ambos os olhos, e aqui o campo visual do lado direito uma perda mais inferior, e o campo visual do lado esquerdo já cometendo aqui a região central, então nós vemos essa medida de sensibilidade zerada aqui, pegando então a região central inferior no olho esquerdo. O exame do OCT, nesses casos, tem muita dificuldade em detectar alterações, né? Nós temos que lembrar do efeito chão, o efeito floor, em que o paciente apresenta maior perda, em que o OCT não consegue mais quantificar. Então, o OCT está medindo basicamente tecido glial e vasos, né? Então, esse aqui é um caso de glaucoma avançado, em uso de terapia máxima, em que, novamente, a gente tem que definir se esse paciente apresenta progressão ou não. Como eu falei, o exame de OCT não ajuda muito, aqui é um comparativo de 2015 e 2020, apesar do OCT do lado direito ter mostrado uma discreta piora, o OCT do lado esquerdo, praticamente ele não acrescenta nada de informação relevante, porque o exame permaneceu inalterado. O exame da campimetria, nesses casos, agrega mais informação, então nós conseguimos ver que o lado direito basicamente flutuou, não teve muita alteração. Agora, quando nós vemos o lado esquerdo, houve uma queda de sensibilidade. Essa sensibilidade, é importante aqui a gente ressaltar que quanto mais avançado o glaucoma, maior a variabilidade, e por isso que a gente tem que orientar o paciente a fazer mais vezes uso do exame. E esse paciente, a gente tem uma progressão confirmada também no exame com a estratégia 10-2, naquela região inferior. Esse paciente acabou evoluindo para a trabeculectomia nesse olho. Então, a gente consegue observar essa alteração, e apesar das flutuações, a gente conseguiu confirmar a progressão no lado esquerdo desse paciente. Então, sim, os exames eles podem nos atrapalhar, e é importante que a gente reconheça as limitações de cada aparelho para a gente utilizar o exame de uma maneira que eles nos auxiliem, né? Então, algumas mensagens apenas para a gente lembrar, né? Sempre checar a qualidade do teu exame,
seja ele o campo visual, a CT ou a retinografia, procure artefatos que possam estar te fazendo um falso diagnóstico. Repetir os exames antes de definir se o paciente está progredindo ou não, para aqueles que têm glaucoma, antes de você definir se o paciente tem glaucoma ou não, ou seja, antes de você fazer o diagnóstico definitivo. E cada paciente pode apresentar maior utilidade, isso vai depender muito do estágio em que o paciente se encontra. Lembrar que na maioria das vezes, casos iniciais, o OCT ajuda bastante, casos avançados, o campo visual vai te ajudar mais. E era isso. Obrigado.